Salmo 23. E eu nesta tarde gostava mesmo que nós nos deixássemos incomodar pelo Espírito de Deus. E gostava que nós nesta tarde pudéssemos ter um novo Pentecostes na nossa vida. Gostava que nesta tarde nós pudéssemos ter a liberdade de permitir que o Espírito Santo nos inunde, nos encha da sua presença. E eu não sei quantos precisam do toque da presença de Deus na sua vida. Quantos precisam de uma experiência do sobrenatural? Podem dizer amém. Podem dizer amém e pôr um sorriso. Quantos sentem saudades de uma experiência profunda com o Espírito de Deus? Quantos sentem saudades de chorar aquelas lágrimas na presença de Deus? Quantos sentem saudades de serem tocados pelo Espírito de Deus de uma forma sobrenatural, de uma forma transformadora, de uma forma que a sua vida não fique mais aquilo que ela tem sido até o dia de hoje? Quantos sentem saudades disto? Quantos estão comigo e me podem ajudar? E eu vou pôr a coisa desta forma nesta tarde. Eu vou pôr a lenha, eu vou pôr os acendalhas, e nós vamos ter que clamar a Deus para mandar o fogo. E eu preciso que você e eu entremos nesta. Porque sozinho eu não vai lá a dar. Pode acontecer uma coisa fantástica, eu não tenho dúvidas, porque eu percebo o Espírito, percebo a voz do Espírito, e vai acontecer uma coisa de certeza absoluta. Eu vou ter uma experiência sobrenatural com Deus nesta tarde. Eu vou ser abençoado por Deus, eu vou ser tocado por Deus, eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer, porque eu já me conheço e conheço o Espírito de Deus, e sei como é que eu me relaciono com Ele, e sei aquilo que vai acontecer nesta tarde. Agora, o que eu quero é não ter uma experiência sozinha. Eu não quero estar sozinho nesta experiência, eu quero desafiá-la a termos esta experiência com Deus nesta tarde. Estão comigo ainda? Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer Deus é bom? Alguém pode dizer Deus é único, maravilhoso, extraordinário, Pai forte? Obrigado pelo vosso encanto. Estou encantado convosco nesta tarde. Era a brincar. Pronto, Salmo 23. Já estamos lá? Quem é que conhece o Salmo 23? Quem é que costuma ler muitas vezes o Salmo 23? Esse amém não foi forte. Boa, ok. Mas sabem que há outros salmos, não é? Pronto, isto hoje está um pouco para brincadeiras. Ok, Salmo 23. Se há texto que nós conhecemos, e acho que todos os filhos de Deus conhecem, e talvez até aqueles que não conhecem. Aqui há um tempo atrás ouvi no Esperança House um dos cooperadores falar sobre o Salmo 23, mas o Senhor não era este Senhor, o Senhor era o álcool ou a droga. E ele transformou o Salmo 23 para dizer como as pessoas vivem venerando, vivem debaixo do jugo de um Senhor nas suas vidas. E talvez nesta tarde, muitos de nós que estamos aqui, temos o Senhor Deus, o Senhor Jeová como o nosso Deus e o Senhor sobre a nossa vida. Posso ouvir um amém? Mas provavelmente acontece com alguns de nós, também temos um Senhor que não é o Senhor Jeová como Senhor sobre as nossas vidas. E enquanto outros senhores tomarem o lugar deste Senhor na nossa vida, aquilo que nós gostaríamos de ter como experiência sobrenatural não pode acontecer. Porque Deus quer abençoar-nos, tocar-nos, encher, mas para que isto aconteça nós precisamos que o Senhor Deus, o Senhor Jeová, seja o único Senhor sobre a nossa vida. E quando Davi escreve isto, ele faz uma exclamação para que todo mundo saiba que o Senhor Deus era o único Deus sobre a sua vida. E eu gostava que nós lêssemos, e eu sei que este é um salmo que todos nós conhecemos bem, mas eu gostava de ir aqui buscar apenas uma frase, uma ideia para aquilo que eu quero partilhar nesta tarde. Versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu acho que este é aquele versículo que todos nós precisamos dizer enquanto igreja juntos. Podemos dizer? Bora lá, todos com muita coragem. O Senhor é o meu pastor. Não, esperem aí, há aí ovelhas que não estão a falar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bora lá, isto agora vamos fazer aqui, vamos ver quem é que fala mais alto aqui. Só este grupo. O Senhor... Este é um momento que eu me sinto quase como um maestro. E estes três vão bater uma salva de palmas àqueles, que eles foram vigorosos.
O Senhor é o meu pastor e nada. Quem é que acredita nisto? Não. Agora que tu disseste o amém, agora eu vou tramar-te. Quem é que era capaz de acreditar nisto de tal forma que se fosse lançado para uma cova dos leões, mesmo no ato de estar a cair lá para dentro, podia gritar e dizer: não faz mal, o meu Deus é suficientemente poderoso para fechar a boca dos leões. Porque é isso que significa dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Há um tempo atrás, eu trouxe-vos aqui há umas semanas atrás, quando Paulo e Silas estão presos, não é? E vem aquele tremor de terra e abre tudo, e de repente o homem vai se matar, o carcereiro, e ele dizem: não, descansa, nós ficamos aqui. Nós optamos por ficar presos. Sabem quem é que diz uma coisa como esta? Aqueles que acreditam que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Estão cá comigo ou não? Estão cá os que acreditam? Então vão reagindo. Tem aqui uma criança a gritar um amém. Se você tem que ser mais poderosa que ele. Bora lá. Versículo 2. Ele me fez repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, refrigera-me a alma. E eu falei sobre a importância da alma em descanso na passada quarta-feira. Uma alma em descanso é uma vida em paz. Há gente, você conhece gente que criou um mundo à sua volta onde tem tudo o que é necessário para ter paz e não tem paz. Significa que a sua alma não está em paz. E os filhos de Deus e aqueles que se relacionam com Deus, o seu desejo é claramente de Deus buscarem a paz para a sua alma. E isso é necessário. Uma das coisas que nós precisamos desenvolver é doutrinas, é estratégias na nossa vida com Deus para atingirmos paz na nossa alma. Aquele que é sossegado de alma é sossegado na vida. Você conhece pessoas que aquilo são... Quando você fala com elas, elas transmitem, assim, uma profundidade de paz. Que você, só de falar com elas, você parece que está no psiquiatra, mas não está. Parece que está no psicólogo, mas não está. E aquela pessoa transmite-lhe paz, verdade ou não? Ela parece que as palavras dela são profundas e tocam o seu ser. Ela atingiu uma paz com Deus. A sua alma tem paz. E quando a nossa alma alcança paz, todo o nosso ser está tranquilo. O nosso coração está bem, a nossa mente pensa bem, os nossos pés andam por onde devem andar, as nossas mãos só devem tocar onde tocam. Aleluia! Alguém está comigo ou não? Diz comigo: há algo sobrenatural de Deus para mim nesta tarde. Alguém acredita nisso? Boa, parece que a coisa está a acender. Tem que ficar a arder. Bora lá. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Quem? Ou nenhum. Porque tu estás comigo. Aleluia. Eu gosto disto. Porque tu estás comigo, eu não temo mal. Eu não temo mal nenhum. Eu não tenho dificuldade em lidar com aquilo que promove não a minha paz, mas o contrário da minha paz. Alguém está comigo ou não? Você tem circunstâncias na sua vida que o irritam? Você quer que eu diga de outra maneira, não é? Você tem pessoas na sua vida que o irritam? E você não diz a essas pessoas que parece que lhe tiram a paz, que lhe sugam a paz, não é? Que lhe sugam o descanso. Quando você tem Jesus na sua vida e Ele é o seu pastor, uma das coisas que vai acontecer é que você entra numa postura, numa dimensão de confiar nele e a sua alma vive em paz. Então nenhuma circunstância lhe pode, ou estratégia do diabo lhe pode roubar isso. Não importa se está na prisão ou na cova dos leões. Não importa onde está. Eu gosto daquela expressão daquele homem de Deus: ainda que Ele me tire a vida, nele confiarei. Eu acho isto brutal. Porque é, para mim, a expressão máxima de confiança em alguém. A mim, mesmo que Ele me tire a vida, eu confio nele. Certeza que tu não eres capaz de dizer isso a quem está ao teu lado. Calaram-se todos. Foram inteligentes. Mas quantos nesta tarde teriam a coragem de dizer isto a Deus? Deus, mesmo que tu me tires a vida, eu vou confiar em ti. Porque nós sabemos que o nosso pastor, se ele decidir tirar-nos a vida, é porque ele está a cuidar de nós. Mas ele também é capaz de fazer uma outra coisa, tirar-nos a vida e voltar a dar vida. Alguém está comigo? Bora. Gostei desse uhu. Já ganhaste mais uma coroa no céu. Mais uma pedra na tua coroa. É só uma. Tem razão. Obrigado pela ajuda. Eu ouço bem. No versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. E é aqui que eu queria chegar nesta tarde. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu gostava
pegar aqui neste versículo 5 e extrair a ideia nesta tarde. Você já se sentou à mesa com pessoas? Todos os dias, não é? Você já se sentou à mesa com pessoas em que você saiu enriquecido desse tempo que esteve com as pessoas? Só me aconteceu uma vez na vida, mas também foi uma experiência para nunca mais, que foi, sentei-me à mesa com alguém e tive quase 2 horas a almoçar com essa pessoa e foi o tempo mais pobre que eu me recordo na minha vida. Se eu espremesse aquilo, a conversa, o tempo, tudo aquilo, benditas horas que eu podia ter gasto a dormir ou fazer outra coisa qualquer. Foi o tempo mais pobre. Ouça, aquilo foi tão marcante que eu ainda me recordo do que não dissemos, do que não falamos, do que não construímos, do que quase não comemos, no lugar onde estivemos, e que coisa! E para mim, eu gosto muito de estar à mesa. E acho que à mesa é um momento bom para a gente conhecer pessoas. Se você quer conhecer alguém, sente-se à mesa com ele. Pelo menos vai conhecer os hábitos dele a comer, não é? Mas mais do que isso, você vai conhecer, porque é um momento em que a pessoa começa a baixar as barreiras, as defesas, e as conversas fluem, a gente aprende sobre as pessoas. Verdade ou não? Amém. Estão cá ou não? Amém. É por isso que nós temos um bar na igreja, que é para proporcionar a oportunidade de vocês se conhecerem melhor. Não é só para você sentar-se ali numa comida light e que não engorda e depois sair, não é para isso. É para você ter a oportunidade de conviver. Estão comigo ou não? Alguns pensam que nós temos um bar por questões económicas. Não é nada disso. É mesmo para que haja uma oportunidade de nós passarmos tempo juntos. Tomarmos um café com alguém que provavelmente nunca tomámos um café. Ok, mas nós sentámos à mesa com muitas pessoas. Eu gosto quando em família nos sentamos à mesa. Quando a nossa família se junta toda. E cada vez é mais difícil isso acontecer. Mas quando acontece... Uau, é tão bom. Ou quando junto amigos, ou quando amigos se juntam, ou me pedem para eu estar perto. Eu gosto tanto de estar com pessoas. E é importante termos à mesa. E eu gosto de Davi quando ele fala sobre isto. Ele diz que o Senhor que cuida de nós prepara uma mesa onde nós temos honra. E os filhos de Deus são tratados com honra. Deus trata-nos com honra. É por isso que nesta tarde nós temos que adorar a Deus com o melhor que temos. É por isso que nesta tarde nós temos que adorar a Deus com as melhores palavras, com o melhor louvor, com a melhor entrega. Temos que ouvir a palavra com a melhor dedicação, com a melhor concentração, porque Ele trata-nos com muita honra. Há aqui alguém que já tenha sido curado por Deus e que não tenha vergonha de dizer, levanta a sua mão e diz, eu fui curado. Boa. Há aqui alguém que já tenha visto resposta, experimentado resposta, aleluia, eu sabia que tu ias fazer isso. Eu combinei com ele para ele fazer isto neste momento. Claro que não é verdade, mas é só para... dar ênfase ao momento. Quantos é que já experimentaram um momento de libertação na sua vida? Deus abriu um caminho, pode levantar a sua mão sem... Amém. Deus tratou ou não com honra? Algumas pessoas dizem, pastor, eu sei que você não tem muito tempo. Imagine Deus a cuidar de tanta gente. Ele é o Senhor do universo. Ele tem que ter tempo. Ouça, Deus na sua infinita misericórdia, a longanimidade, existência, etc. Ele tratou-nos com honra. E honra personalizada, porque Ele não nos trata a grupo, a granel. Ele trata-nos com honra específica. Ele cuida de nós de forma específica. Tu pedes alguma coisa, Ele vai socorrer-te na tua necessidade. Estão cá ou não? Agora, às vezes, nós podemos sentar-nos à mesa com quem nós não devíamos. E eu gostava que nesta tarde nós pudéssemos pensar sobre isto. Às vezes nós sentamos-nos à mesa com o inimigo. Às vezes nós sentamos-nos à mesa com os instrumentos do inimigo. E às vezes nós damos-lhe honras que não devíamos dar. E nesta tarde, quando nós fomos a 2 histórias interessantes na vida de Pedro, como perceber com quem devemos estar à mesa é tão importante para nós. Ainda estão cá comigo ou não? Repare bem, no versículo 5 diz, preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Não diz que os adversários se sentam na mesa. Nem diz que eles tenham que estar lá à mesa. Nós não somos indelicados ao ponto de pôr pessoas fora da nossa mesa.
Mesmo que seja alguém que nós não tenhamos assim muita proximidade, se alguém entrou e sentou-se à mesa, nós vamos recebê-lo com educação, certo? Mas nós temos que entender que muitas vezes nós temos dado a oportunidade ao diabo para estar sentado connosco à mesa. E à mesa ele tem dado opiniões. E à mesa ele tem dito coisas. E eu gostava que nós pudéssemos analisar 3 sinais que identificam que nós muitas vezes permitimos que o diabo tenha influência sobre a nossa vida. E que eles têm estado sentado provavelmente à mesa de alguns. E eu não digo que é diariamente, eu só estou a dizer que o diabo muitas vezes, e os nossos adversários, e os nossos inimigos, e aqueles que são instrumentos do diabo para nos destruir, têm tido em alguns momentos importância na nossa vida. Ainda estamos cá? Primeiro sinal de que o diabo e o nosso adversário, o nosso inimigo, tem tido lá lugar na nossa mesa. É quando uma expressão como esta aparece. Tu nunca vais conseguir. Alguém já passou, esta frase já passou por si alguma vez? Tu não vais conseguir. Eu gosto de estar à mesa, porque quando eu estou à mesa com pessoas, eu gosto de estar com pessoas, primeiro. Segundo, eu gosto de estar à mesa com pessoas, porque falamos de muitas coisas. E uma das coisas que eu gosto mesmo é de aprender com pessoas. E muitas vezes, a voz de Deus se fez sentir na minha vida através de pessoas, em conversas simples à mesa, entre pão e azeitonas, entre pão e um belo bocadinho de presunto, entre pão e um bocadinho de chouriço, entre pão e um belo paio alentejano, entre pão e umas belas migas, as migas já têm pão, entre já estou a pôr alguns doentes, eu ia dizer só para terminar, entre um belo entrecosto de porco preto. Pronto, agora já disse tudo o que tinha a dizer. Para dizer que, no meio disso, eu percebo tantas vezes a voz de Deus. Há muita gente que anda à procura da voz de Deus como se ela falasse com um microfone como eu estou a falar, no nosso quarto, ou à meia da noite. Deus comunica-se através de pessoas. E pessoas falam à tua vida, trazendo mensagem de Deus, que não necessariamente a pessoa à mesa diz, no meio do momento em que pôs uma azeitona e que tira o caroço, diz, assim diz o Senhor. Não é nada disso. Depois pode-se entalar, assim diz o Senhor, e o caroço, não é? Não é nada disso, mas quando muitas vezes as pessoas partilham o seu estado de alma, o seu coração, aquilo que tem sido a sua experiência com Deus, eles estão a trazer recado de Deus para a tua vida, para a tua vida, para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Então, estar com pessoas que nos fazem crescer, que trazem riqueza à nossa vida, é super importante. Mas da mesma forma, em muitos momentos, nós permitimos que esta voz venha sobre nós e nos diga, tu não vais conseguir. Tu não vais conseguir. E há momentos em que nós até acreditamos nisto. E a minha pergunta é, onde é que nós temos posto o Deus, que é o nosso Senhor Pastor, que cuida de nós e que nos dará tudo aquilo que nos faz falta? Quando nós acreditamos nesta palavra que diz, tu não vais conseguir, onde é que nós colocamos a honra com que Deus nos tem tratado na nossa história? Quando Deus diz que tu hás de ter uma casa, Ele vai-te dar a casa. Quando Deus diz que tu vais ter um carro, Ele vai-te dar um carro. Quando Deus diz que tu vais ter um emprego, Ele vai-te dar um emprego. Quando Deus determina, vai acontecer. Por isso não acredites na voz que te diz, tu nunca serás capaz. Tu não vais conseguir. Porque esta é uma voz do diabo para te destruir. E significa que o diabo tem estado sentado à mesa contigo, tem conversado contigo, o teu inimigo tem comunicado contigo. E pior do que isso, tu tens ouvido o inimigo. Então o desafio nesta tarde é, determina uma coisa. Aquele que pode determinar se tu vais conseguir ou não é Jesus. Só Ele. E a expressão tu nunca vais conseguir é uma expressão que nós temos que abolir na nossa vida. Alguém pode dizer amém? Alguém pode determinar aqui está ao seu lado, tu vais conseguir. Aleluia. Mesmo que sejas solteiro e estejas a pensar num namorado ou uma namorada, diz tu vais conseguir. Determina isso, aleluia! A segunda expressão que prova que em muitos momentos o nosso inimigo tem alcançado ouvido em nós, é quando ele diz que tu não és bom o suficiente. Tu não és bom para receber isto de Deus. Tu não és bom para receber esta bênção que tu andas a orar. Tu não és bom para que Deus olhe para ti e cuide de ti.
O que é que tu esperas alcançar? Deus não vai fazer isso porque tu não és o suficientemente bom para isso. Eu quero te dizer que tudo aquilo que Deus nos dá, e eu gostava que de uma vez por todas isto ficasse arrumado na nossa vida. E muitas vezes isto acontece na adolescência, na juventude, esta ideia, mas também é geracional, atravessa todas as gerações. Deus não faz nada em nós por causa de nós sermos bons, mas porque a sua bondade está sobre nós, a sua misericórdia está sobre nós, e Ele opera em nós, então significa que Ele nos honra, tornando-nos suficientemente bons para receber aquilo que Ele tem para nós. E é por isso que eu amo Deus. Não porque Ele abençoa pessoas boas, é porque Ele abençoa pessoas, ponto. É porque Ele escolheu todos para serem sofredores da sua graça e da sua misericórdia. Mas queres saber o que é que vai acontecer? Quando Ele derrama as suas bênçãos sobre nós, nós tornamos-nos suficientemente bons. Alguém está cá ou não? Há para aí uma quantidade de gente preocupada que hoje não se prega demais esta coisa de sermos bons. Eu estou cansado daquele espírito da mediocridade. Nada valemos, nada podemos, somos pequeninos. Ai, Deus não vai fazer. Eu quero dizer que vai, porque Deus marcou-nos através de Jesus e nós hoje somos filhos de Deus. Eu não sou um filho qualquer. Eu sou o filho de um rei que está na terra. Eu pertenço ao reino de Deus. Eu sou pertença dos céus. Estou apenas aqui a passar umas férias na terra. Não é bem passar umas férias, é mais cumprir um propósito. E um propósito que Deus determinou para mim. Alguém está cá? Alguém pode dizer aleluia? Diz lá quem está ao teu lado: tu és suficientemente bom em Jesus. A terceira frase que pode provar que Deus, que tens ouvido o inimigo e que o inimigo tem encontrado ouvidos em ti, é esta: toda a gente está contra ti. Toda a gente está contra ti. E esta é uma frase terrível. Porque de repente nós chegamos ao nosso trabalho e de repente alguém que está ao nosso lado está mal disposto e respondeu-nos mal. E porque o diabo semeou isto na nossa vida, nós dizemos: está aqui o facto. Alguém está contra mim. Porque chegamos a um dia aqui à igreja, esta linda igreja, e a este lindo templo, e entramos e chegamos ali e de repente cumprimentamos alguém e alguém está naqueles dias que dormiu mal, que está mesmo mal disposto e nós dizemos: é verdade, cá está, toda a gente está contra mim. Já nem me cumprimentam como me cumprimentavam. Alguém escuta o que eu digo ou não? Você conhece pessoas que sofreram disto? Eu conheço muita gente que deixou de frequentar celebrações, estar numa comunidade de igreja, porque achavam que o mundo estava contra eles. Porque o diabo semeou isto na vida deles. Eu conheço gente que andou anos fora do caminho de Deus, porque achavam que as coisas eram todas contra ele, que nada operava a favor dele. Eu quero te dizer que isto não é assim. Deus honrou-te, dando-te uma comunidade onde tu pertences. E esta é uma casa onde tu pertences. E esta é uma casa onde tu pertences. E eu quero te dizer que o único que está contra ti é o diabo para te destruir. Alguém pode dizer: é verdade. O diabo quer te destruir e ele vai fazer tudo para te destruir. Então, pensando nisto e tendo isto bem arrumado dentro de nós, há uma história interessante com Pedro que eu gostava que você fosse lá comigo. Alguém ainda está comigo? Alguém ainda está feliz? Vá lá comigo até Lucas. Lucas capítulo 5. Esta é uma história que eu gosto muito e eu quis voltar aqui nesta tarde. Eu gosto muito desta história e gosto muito de Pedro. Faz-me pensar muito como é que Pedro, um homem sem muita formação académica, um homem simples da vida, foi usado para coisas tão grandes. Estão cá comigo ou não? Talvez ele... Ouça, para um homem como Pedro terminar como pescador, significa que ele não teve, nem a família tiveram capacidade para que ele pudesse ser aquilo que normalmente um belo judeu seria, entrar na escola de rabis, fazer uma formação como devia. Então, para ele ser um pescador, significa que ele, perante a sociedade, era alguém sem judaico, era alguém sem muita importância. E é interessante que Deus olhou para ele e disse: eu vou fazer história através de ti. E eu gostava que nesta tarde nós pudéssemos perceber isto, que Deus está a olhar para nós e dizer: eu vou fazer história através de ti. Vou fazer história através de ti.
Vou fazer história através de ti. Eu vou fazer história através de ti. Sabes o que é que Deus está a dizer esta tarde para todos nós que estamos aqui? Que Deus vai fazer uma história que nos vai usar para que ela aconteça. E sabes o que é que Deus está a dizer com isso? Tu realmente és importante. Tu realmente és suficientemente bom, porque sou eu que te estou a escolher. E Deus escolheu, Jesus escolheu Pedro. E todos nós sabemos que este episódio acontece após Jesus ter ressuscitado a sogra de Pedro, ou curado a sogra de Pedro, melhor dito. E Pedro podia estar chateado com Jesus? Não sei. Não sei se foi bom para Pedro a sogra ter sido curada. Mas acontece, versículo 1. Há aqui alguns que não se estão a rir muito porque têm as sogras perto, eu percebi. E a coisa pode correr mal. Se eu lhes desse o mico, eles iam já dizer: eu tenho a melhor sogra do mundo. É bom que digas isso. Versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompia-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto que quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Uau! Como é que Pedro toma esta decisão? Como é que Pedro toma esta decisão? Porque ele conseguiu vencer a voz do inimigo que disse: tu não vais conseguir. E eu não sei se há aqui gente a precisar de fazer uma pesca na sua vida. Mas por aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, há gente aqui nesta tarde a precisar de uma pesca. Há gente aqui a precisar de coisas de Deus. Há gente aqui que as suas redes há muito tempo estão vazias. Há gente aqui que há muito tempo as suas redes são lançadas e nada acontece na história da sua vida. Há muita gente que tem vindo a celebrações como esta, mas a sua história ainda não tem mudado. E como alguém dizia um dia destes, eu li, muitas vezes tem estado em tardes como estas, apenas para cumprir um calendário que foi criado como uma regra na sua vida. Mas eu quero te dizer, quando tu vens a um lugar como este e nada acontece, que significa que a história que Deus tinha para ti não foi iniciada. Significa que se não houve uma mudança de pensamento, se não houve uma mudança de atitude, se não houve um confronto com a palavra, aquilo que tu vieste apenas foi cumprir um calendário, vieste picar um ponto. Eu quero te dizer que nesta tarde Jesus está aqui para fazer história na tua vida. Ouça, há pessoas que às vezes leem as coisas e parece que não entendem. Ouça, o que Pedro conhecia de Jesus era apenas e só que ele tinha curado a sua sogra, nada mais. Não havia ainda uma certeza que aquele era o Filho de Deus. Porque, aliás, é depois da pesca que há aquela exaltação, aquele reconhecimento. Mas até lá, o que é que Pedro conhecia sobre Jesus? Curou a minha sogra. O que é que Pedro conhecia sobre Jesus? Ele fez uma coisa, mas sei lá, até podia ter sido um médico, podia haver muitas explicações, podia ter sido um acaso. Mas é interessante que ele ficou com uma certa desconfiança. E nessa desconfiança o inimigo teve que trabalhar com ele. Mas quando Jesus disse, lança as redes, certamente as perguntas vieram. As perguntas que eu lancei. Toda a gente está contra ti. Ou não és bom o suficiente. Ou não vais conseguir. Mas naquele momento, Pedro tomou uma decisão. Sob a tua palavra, eu lançarei as redes. E eu quero te dizer, não aconteceu nada de sobrenatural. Olha, eles não cantaram músicas como nesta tarde. Jesus não fez um apelo. Olha, Pedro, deixa-me orar com imposição de pés sobre ti. Era só para ver se estavam atentos, mas ninguém estava atento. Deixa-me orar com imposição de mãos sobre ti. Jesus não fez nada disto. O que é que Jesus fez? Uma coisa muito simples.
Jesus disse, Pedro, lança as redes. E Pedro disse, sob a tua palavra eu lançarei as redes. O que é que tu precisas que Deus faça nesta tarde para teres um encontro com Ele em que o teu barco vai ficar cheio? Se tu estás à espera que Deus faça um malabarismo especial, Deus não vai fazer. E às vezes nós esperamos que os cultos tenham programas que nos aliciem a aproximar de Deus. Ouça, se tu estás à espera que um programa de culto te alicie a aproximar de Deus e a ter uma experiência sobrenatural com Deus, eu quero te dizer que isso nunca vai acontecer. É quase como se nós tivéssemos aqui um morto e em nós mesmos e na nossa capacidade nós tentássemos ressuscitar esse morto. Isso não vai acontecer. O morto não vai ressuscitar. O morto vai continuar morto. Agora, se tu estiveres na disposição de Deus sobre a tua palavra, esta palavra, eu vou fazer como ela manda, como ela diz. Eu vou deixar que ela seja o fundamento da minha vida. Então alguma coisa vai acontecer. E tu vais ser transformado hoje aqui. E a tua transformação ou a transformação na tua vida vai acontecer. A tua vida vai ser cheia da bênção de Deus. Uma das coisas que eu gosto nesta história é que quando Ele lançou as redes, os barcos deles foram cheios. E uma das coisas que eu acho interessante desta história é que Deus está a dizer uma coisa. Aqueles que aceitam fazer segundo a vontade de Deus, a sua vida será cheia, mas a vida daqueles que estão à sua volta serão cheias também. O genro, a sogra, o filho, a filha. Eu ia dizer o cão e o gato, não, mas toda a gente. O mundo precisa de alguém que, sob a palavra de Deus, sob a palavra de Jesus, faça algo. Alguém está comigo nesta tarde? Alguém percebe que Deus está a falar connosco nesta tarde? Alguém percebe que Deus nos está a desafiar? Quantos precisam de uma experiência sobrenatural hoje, aqui e agora? Quantos querem que as redes que vão lançar nesta tarde tragam algo sobrenatural sobre a sua vida? Deus está aqui. Você sabe, às vezes nós esperamos muita coisa de um culto. E a única coisa que eu espero de um culto é eu ter a capacidade de adorar Deus como Ele merece. Porque isso vai mobilizar o seu coração para me abençoar. Alguém pode dizer amém? Alguém pode dizer louvado seja o nome de Deus? Eu gosto desta história porque os barcos ficaram cheios e os seus colegas foram chamados. Há uma outra história com a qual eu quero terminar, lá em João capítulo 21. João capítulo 21, perdão. Versículo 1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos. E isto já foi depois de Jesus morrer, ressuscitar, e lá bem antes de tudo ser acabado. Já chegaram lá? Versículo 1 do capítulo 21. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. E eu uma vez já ministrei sobre este texto. Quando Pedro diz isto aqui, Pedro diz isto depois de todos os processos de depressão que ele passou. A morte de Jesus, o terem ficado sem Jesus, o ficarem perdidos. E Pedro vai para a sua zona de conforto, volta para as pescas. Depois de ter andado com Jesus. Há uma expressão interessante no outro texto que nós lemos, foi que eles puxaram os barcos para a terra e seguiram Jesus. Ouça, isto é importante. Quando nós decidimos que Jesus vai fazer história na nossa vida e damos a oportunidade para que Jesus faça história na nossa vida, nós temos que parar com as coisas nas quais nós dominamos. Alguém me escuta? Tu tens que empurrar para a terra aquilo que tu dominas e aquilo que é a tua segurança. Mas é interessante que de repente eles voltam lá. E o que é que eles voltam a fazer? Eles voltam às pescas. Então os barcos tiveram que sair de terra. Quando tu entras num processo em que dás ouvidos ao inimigo na tua vida, em que tu te sentas à mesa com ele, em que ele te diz que tu não és capaz, tu não vais conseguir, tu estás a dar a oportunidade para que ele te diga uma coisa: volta para os barcos. E sabes o que é que nós, na maior parte das vezes, fazemos? Uma coisa muito simples. Arrastamos os barcos para a água outra vez. E há gente aqui que tem arrastado muitas vezes o barco para a água. E Deus há muito tempo que anda-te a dizer, deixa o barco e segue-me. Uma das coisas que nós vimos Deus falar com os jovens neste retiro foi
é tempo de vocês irem. E este é o momento que a igreja está a ser comissionada para ir. Nós temos desafiado a igreja para ir. E nós precisamos cada vez mais de ir. O mundo está à nossa espera. A sociedade está à nossa espera. As pessoas que moram perto de nós estão à nossa espera. Esta sociedade está à nossa espera. E nós precisamos urgentemente que esta igreja vá. Há pessoas para serem alcançadas. Os barcos têm estado em terra há muito tempo. E aquilo que Deus quer fazer na nossa vida é lá no mar alto, onde nós lançamos as redes. Mas há momentos em que nós temos que trazer a história do nosso barco para a terra e dizer: agora eu vou construir uma nova história. Deus começou connosco algo, no mar alto, fez algo na nossa vida, sobrenatural. Mas este é o tempo agora, de repente, de nós seguirmos Jesus. E se Jesus voltar a mandar-nos o barco para... É interessante que muitas vezes nas histórias de Jesus passava para outra margem. E o mais interessante é que muitas vezes nesses episódios Jesus estava com eles no barco e tempestades aconteciam. O que significa necessariamente, quando Jesus está, sempre algo vai acontecer, mesmo que seja uma tempestade. Agora, escute lá o que está aqui. Versículo 4. Mas ao clarear a madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. A mim faz-me espécie pensar, eles sem reconhecer tiveram a coragem de lançar a rede para um outro lado qualquer. Aquele lugar que Jesus disse. Mas porquê que eles lançaram a rede se nem percebiam que era Jesus? O desespero era tão grande, por a frustração de não terem alcançado nada, que eles apenas ouviram uma voz e lançaram a rede. Eu quero dizer que quando nós estamos pouco focados, quando nós não fazemos a vontade de Deus, não estamos no projeto de Deus, mas ouvimos a voz do inimigo, uma das coisas que acontece é que qualquer pessoa nos pode dar um conselho e nós vamos achar fantástico. Estão cá comigo ou não? Eu ouvi uma coisa que me arrepiou nestes dias no retiro de jovens. Eu descobri que há uma cambada de gente nesta geração que põe pasta de dentes nas borbulhas na cara. E eu, what? Pasta de dentes nas borbulhas? Eu fiquei sem saber o que dizer. E resulta, diz alguém, se resulta, foste tu uma delas. Ouça, e vem alguém e diz, põe ácido sulfúrico, e alguém vai pôr ácido sulfúrico. Também resulta, acreditem que resulta. Nunca mais se nasce borbulha nenhuma ali. Porquê? Porque de repente, no meio do desespero de qualquer momento da nossa vida, vem uma voz e diz qualquer coisa. E quando nós estamos no meio da ansiedade, da depressão, da luta, nada acontece. Porquê? Porque não estamos a lançar redes onde devíamos lançar. Porque não estamos com o barco em terra quando devíamos estar com o barco em terra. Porque não estamos com o barco no mar quando devíamos estar com o barco no mar. Porque andamos orientados por nós mesmos. Não temos um GPS que nos leve para o céu. Há muito tempo que perdemos o norte da nossa vida. Porquê? Porque muitas vezes estamos num lugar como este e nada acontece. Vimos aqui porque vimos, porque até é bom estar aqui, porque é o programa de domingo à tarde, porque sim, é tempo de nós verdadeiramente seguirmos a Jesus porque seguimos. Ouvimos a voz dele e fazemos o que ele manda. É interessante que eles lançaram, apanharam redes e depois alguém é que disse, olha lá para o versículo. Versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Então Simão Pedro disse, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido. E eu lembro que quando eu ministrei sobre isto eu expliquei. Pedro despiu-se porque entrou numa ansiedade tão grande, porque sendo pescador agora, voltou a ser pescador, deixou de ser discípulo de Jesus, voltou a ser pescador. Estava numa ansiedade tão grande que o que é que ele faz? Uma coisa muito simples, volta para a sua segurança. Volta para a sua zona de conforto, como eu ministrei nesse momento. Mas a zona de conforto muitas vezes não é uma zona de conforto. Eu já vi muita gente em zonas de conforto a baterem muito mal da cabeça. Muitas vezes aquilo que nós temos como zona de conforto não é a nossa zona de conforto.
E diz, continua, versículo 8. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes. Estes eram agarrados. Era Jesus, mas queriam levar o peixe também, não podiam perder o peixe. Há lições incríveis, não é? Há gente que quer seguir Jesus, mas não quer perder as cenas da vida. Perceberam, não? Há gente que quer seguir Jesus, mas... Você sabe quando é aquele bebê que nós temos lá em casa que aprendeu a andar e de repente ele quer mudar de sítio para brincar e ele leva os brinquedos assim num saco. Aquilo é mais pesado do que ele e a figurinha que ele faz. Sabe como é que é? Às vezes nós fazemos essa figura na nossa vida. Queremos seguir Jesus, mas queremos levar as redes com aquilo que nos pertence. Ouça, quem é que tinha mandado lançar as redes? Jesus. Quem é que lhes tinha dado a oportunidade de eles pescarem? Jesus. Quem é que estava na praia? Jesus. O que é que era mais importante? As redes, o peixe ou Jesus? Porquê é que havia uma necessidade de ir para lá, mas levar o barquinho e as redes? Alguém ainda está comigo? Uma das coisas que o Espírito de Deus colocou no meu coração nesta tarde é que há muita gente a querer seguir Jesus, mas a levar cenas arrastadas consigo. Cenas que são tão importantes para si. Quando nós seguimos Jesus, não há nada que seja verdadeiramente importante para nós, a não ser segui-lo. A minha família é dele. A minha família é dele. Literalmente tudo o que eu tenho é dele. Se ele me mandar bater com a porta e ir para outro lado qualquer, eu vou fazer isso. Sem problema. E não vou querer arrastar um mundo de coisas importantes atrás de mim. O problema é que nós somos muito daquele género de... Faz parte da nossa construção, não é? Somos muito recolhedores. Temos muito o espírito da formiguinha. Recolher, armazenar. Eu gosto quando Jesus falou com eles, disse: Pedro, anda que vou fazer tipo pescador de homens. Ok, então já não é preciso nem barco, nem rede. Tudo para a terra. Bora lá, vou seguir-te. Onde é que tu estás na história da tua vida? Voltaste para o barco ou estás fora do barco? Andas a pescar onde Deus mandou pescar ou andas a pescar... O que é que tu andas a fazer? Sabe porque é que Pedro chegou a este momento e os discípulos chegaram a este momento? Porque depois da morte de Jesus e da ressurreição, eles ficaram tão baralhados que ouviram a voz do inimigo a dizer: vocês agora não vão conseguir. Alguém está comigo? Podem-me acompanhar neste último minuto? Porque isto é importante, ouve. O que aconteceu com os discípulos foi isto. Eles ficaram tão perdidos. Estão eles reunidos, de repente chega uma notícia: Jesus foi crucificado. Ficaram perdidos sem saber o que é que iam fazer. Ainda estão a levar com esta notícia e ainda estão a lidar com isto. Vem uma segunda notícia: Jesus ressuscitou. Correm até lá para ver o sepulcro e ver o sepulcro. Ainda estão a lidar com um trauma, já tem outro trauma. E agora onde é que Jesus está? E o pior de tudo é que eles começam a perceber uma coisa: e o que é que vai ser de nós agora? O que é que nós vamos fazer? Porque nós andávamos com Jesus, nós deixámos os barcos lá na praia e as redes. O que é que vamos fazer agora? E muitas vezes a história de alguns que estão aqui é isto: lançaram-se com Jesus e num momento parece que se sentem perdidos, desorientados, não sabem o que fazer mais. E os discípulos estavam perdidos, por isso é que eles voltaram para os barcos, para a pesca, para tentar fazer alguma coisa que lhes desse segurança, sentirem-se felizes, realizados. E nesse momento, Jesus tem novamente um encontro com eles. Ainda estão cá? E nesse momento, Jesus tem um encontro com eles. E diz no versículo 9: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas. Em cima peixe e havia também pão. Então parece que aquilo que o diabo lhes tinha dito: tu não vais conseguir, vocês não vão conseguir, vocês não são bons o suficiente, está toda a gente contra ti. Talvez Pedro lembrou-se talvez Pedro ouviu o diabo a dizer isto: toda a gente está contra ti, quando ele negou Jesus. Por isso é que ele negou Jesus. Tu não eras um que andavas com ele? Eu não. Não,
A tua maneira de falar te denuncia. Tu eras um daqueles que andava com ele. Eu não. E Pedro caiu onde caiu novamente. Mas quando chegaram à terra, diz comigo, quando chegaram à terra. Diz outra vez, quando chegaram à terra. Diz comigo, o fantástico é que Jesus tinha preparado que refeição. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque o Senhor trata-nos com honra. Põe uma mesa na presença dos nossos inimigos. Sabes o que é que Jesus quis dizer naquele momento a Pedro e aos discípulos? Uma coisa muito simples. Porquê é que vocês deram ouvido ao inimigo quando eu sempre vos tratei com honra? Eu até tenho pão e peixe para vocês. E nesta tarde eu quero trazer esta mensagem para nós. Porque é que tu tens dado ouvidos a coisas na tua vida quando Jesus te tem tratado com honra? Jesus tem te tratado com honra. Será que podemos ficar de pé? E versículo 10. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que ele era o Senhor. Será que nesta tarde tu tens dúvidas? Ainda perguntas, és tu, Deus, a falar comigo? Não ouses fazer isso, porque Deus está a falar contigo e a cuidar de ti nesta tarde. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Uau! Fecha os teus olhos. Vamos permitir que o Espírito de Deus comunique a nossa vida. Que mentira é essa que o diabo tem lançado? Não és bom o suficiente. Está toda a gente contra ti. Que mentira. Tu até já tiveste uma história com Deus, mas há muito tempo que as tuas redes não apanham nada. Aliás, porque a razão pela qual tu tens ido pescar não é porque Deus te tenha mandado pescar, não é porque Jesus te tenha mandado pescar, é porque tu vais para essa zona de conforto onde tu te sentes tranquilo. Mas aquela ideia que tu tinhas do eu sei como é que isto se faz, levou-te à humilhação de nada acontecer. E há gente aqui que há muito tempo nada acontece. Há gente aqui que há muito tempo as lágrimas não correm. As línguas estranhas não acontecem. O mover de Deus não te faz sentir algo sobrenatural. Vamos deixar que o Espírito Santo flua sobre as nossas vidas. Vou pedir que não te distraias. Se é possível, tu ficares com os teus olhos fechados, apenas para estares concentrado. Há algo para ti, há algo na água para ti. Ouve. Não sei se é do lado direito, se é do lado esquerdo, mas há algo de Deus para ti. Há uma unção do Espírito Santo sobre a tua vida nesta tarde. Há algo para acontecer. Chora,